Boa noite, estamos na aula 43 da nossa série de Bereshit. E hoje um pouco mais silêncio. Ainda bem, né? Muito bem. A aula passada a gente viu sobre toda a jornada do Eliezer, do escravo de Abraham, conseguiu Rivka, no final Rivka quis vir, a gente estudou um pouco sobre Lavan, sobre o Labão, irmão de Rivka, sobre a família dela lá em Padam Aram, que era o lugar que a Torá chama como Ir Nahor, a cidade de Nahor. Nahor é o avô da Rivka, irmão de Abraham. E Rivka falou, quero vir. E a gente viu o encontro dela. E a gente viu... A gente viu o encontro de Yitzhak com Rivka. E ela falou, quero ir, né? Ela vai, encontra. E a gente viu que no final ela substitui o lugar de Sarah. E a gente viu que todo o objetivo é que Abraham entendeu que para esse projeto que existe no mundo chamado Israel, ou seja, para Israel ser criado no mundo, Yitzhak, que era o próximo passo, ele precisava casar. Para ver se Israel ainda não existe, o conceito Israel ainda não existe. Abraham é o primeiro patriarca, depois ele tem Yitzhak, e agora ele entende que tem que casar, consegue casar. Então agora a gente vai ver que de Yitzhak e de Rivka, não necessariamente talvez de Rivka, mas de Yitzhak, tem que nascer o próximo. E desse próximo, provavelmente Israel vai nascer, vamos dizer assim. Então essa é a intenção que a Torá vai querer contar pra gente, se vai nascer ou não e como nasceu, e de quem. Então a gente está no capítulo 25, versículo 1, que vai voltar a falar de Abraham, e a gente está nessa, agora a gente vai se despedir de Abraham, vamos dizer assim. Da partir de agora o foco vai sair de Abraham e a câmera vai passar a focar em Yitzhak. Então, a próxima parashá, Todot, vai ser sobre Yitzhak. Então, vai Yosef, Avraham, vai Karishá, o Shema Keturah. E acrescentou Avraham, e pegou, e casou, né, com uma esposa, e o nome dela era Keturah, é o nome da esposa dele. Ou seja, Avraham casa de novo com essa esposa chamada Keturah. Interessante que o verbo é vai Yosef, e acrescentou. A gente já viu sobre Vai Yosef, a gente já viu em Bereshit, em Gênesis, quando a gente estudou sobre Caim e Abel. Caim e Abel. Fala que nasceu o primeiro filho, que era Caim, depois Vai Yosef lá dentro. E acrescentou e nasceu. Lembra? Vocês lembram disso? Uhum. E acrescentou mais um, ou seja, é secundário. E depois Vai Yosef, Avraham vai Caixá. E depois ele acrescentou. Ou seja, quer dizer que não é o caro, não é o principal. O principal é o Yitzhak. Então a ideia é por que só agora que Avraham vai casar com outra esposa? Porque a princípio a Sará, na menor das hipóteses, já morreu há 3 anos atrás, certo? Porque ele vai casar com outra esposa só agora? Porque agora o Yitzhak casou. E dado que Yitzhak já casou, ou seja, já passei a responsabilidade desse projeto de Israel para o meu filho, certo? Agora eu posso seguir a minha vida. E isso que eu vou seguir minha vida, ou talvez ter mais filhos e outras esposas, não vai ser mais Israel, vai ser só um Vai Yosef, um a mais agora. Ou seja, eu já fiz minha responsabilidade no mundo. Israel já está criado, que vai vir de Yitzhak. Yitzhak já está casado com uma mulher muito boa, Rivka. E agora, então, eu vou seguir minha vida, eu vou fazer só mais. Ou seja, eu já criei Israel, agora eu vou criar outros povos. Mas não tem nada a ver com o projeto de Israel que já está finalizado, certo? Keturah. A Torá não diz quem é essa mulher, chama Keturah, embora os sábios vão dizer quem é, antes de entrar nisso, não vai dizer quem é. E não diz de onde ela vem, que até agora ela está muito interessada em dizer de onde vem cada pessoa. Contou toda a história de Avraham, contou toda a história de Nahor, contou a história de Rivka, contou toda a história de Agar a Mitzrit, do Egito. E aqui ele vai casar e não está interessado. Se não está interessado é porque não importa mesmo. Muitos comentaristas vão dizer que se a Torá não contou quem é que provavelmente ela é Kenanita, é de Kenan mesmo. E a Torá não quis dizer que era de Kenan, falou que Torá. Normalmente deve ser de Kenan, muitos vão nessa ideia. Mas aí vem a pergunta, calma aí, mas não era que é proibido quando ele fala para o Eliezer, só uma coisa não vai fazer, seja de Kenan. E 2, não levar ele para fora de Israel. Mas sobre a esposa em si, só não pode ser de Canaã. Então aí a gente entende que a ideia aqui é o que eu já expliquei em outra aula,
que não pode casar com Kenaã, ou seja, só com a família, aquela esposa que tem a ver com a construção de Israel, que a identidade de Israel ainda não está formada. Mas uma vez que não tem nada a ver com isso, então não tem problema. Pode ser que não se converte, casa. Entra na ideologia de Abraham e casa. A mulher é boa, boas características, tu pode casar. Mas só aquilo que tem a ver com Israel, não, ainda não. Isso quando ainda estamos na fase de patriarcas, dos 3 avós, que não pode casar com uma Canaanita. E a gente vai ver de novo que uma vez que essa identidade estiver formada, ou seja, que Yaakov tiver seus filhos, esses filhos já não vão ser mais patriarcas, também está liberado. Ou seja, o Canaã não pode casar mesmo só os 3 patriarcas. Essa é a ideia. As matriarcas têm que ser hebreias, vamos dizer assim. Tá bom? Então aqui, sem Keturá. Os nossos sábios vão dizer o contrário. Vão dizer que essa Keturá, na verdade, é Agar, a própria Agar. Que Agar foi expulsa e tal. E Abraão casou de novo com ela. Ué, mas como eles casaram de novo com ela? Yitzhak foi até Agar, e Yitzhak fez as pazes com Ismael, com Agar, e falou, volta para o meu pai, está precisando muito de você. E casou de novo com Agar, Abraham, graças a Yitzhak. Interessante essa ideia, que Yitzhak faz que o pai casa. A gente vê aqui que tem uma lei, que se o pai, a esposa faleceu, né, e está solteiro, e tem um filho, primeiro a prioridade é casar o filho. Depois que casou o filho, ele cuida do seu casamento, a prioridade. Isso eu estou falando provavelmente no sentido de, tipo assim, antigamente tinha que dar o dote. Então você não tinha dinheiro para os 2 dotes, é o filho. Depois resolveu o filho... Mas se o filho ele é pequeno, ele esperava? Tinha que esperar? Então, eu não sei as leis direito, mas os que sabem falar isso. Que a princípio, primeiro você cuida do filho, seu filho está... depois você cuida de novo. Tem até a ideia de... eu não lembro onde eu li, mas alguém... Não lembro o comentarista que fala... que para o filho também é difícil, ele ainda não está casado, ele ainda não se consolou da mãe e tem outra no lugar. Então o filho está casado, está tudo bem, agora cuida da sua vida. Tem uma ideia aqui também. E aqui a gente entende também como é muito importante o homem, aqui, estar casado. Abraham já estava velho, já fez a vida toda, mas não pode ficar solteiro, porque é muito ruim um homem solteiro. Então mesmo em velhice, casa de novo. Essa é a ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Tá. Então, aqui, então, Abraham, ele entende que ele vai casar com outra mulher e não tem a ver com Israel, vão ter outros povos, já que é algo a mais. Isso é bom ou ruim para Israel? Não sei, tá? Ainda a gente não sabe. O que vai acontecer? 2. Versículo 2. Vateled Ló. O que é Vateled? Ló. E nasceu para ele, ou cresceu para ele, alguma coisa assim. Deu à luz. Deu à luz, não muito, porque lembra que tem Vatahar, Vateled. Engravidou e nasceu. Aqui é só nasceu. A gente vê que Vatahar, quando fala engravidou, é algo importante para o mundo, para o desenvolvimento de Israel, ou para o messianismo no mundo. Tá? Só quando tem Vateled, não é tão importante. Vateled, ou seja, não é importante para esse propósito, é algo a mais mesmo, tá? Tem comentaristas que vão dizer o seguinte, mas ele era tão velho, quando falou de Yitzhak, falou que ela conseguiu engravidar, e ele também velho, agora ele é muito mais velho. Não, e Torá também deve ser bem velho. Então não é um milagre aqui, e a Torá... Então a ideia vai ter que a gente... Não, já que fez um milagre lá, continua, tipo, só um a mais. Mas tem comentarista que vai dizer o seguinte, interessante, que não era filho dele. Vateled Ló, ele criou eles. Eram filhos da Keturá. E ele criou esses filhos. Tem comentarista assim também. Então ele era velho, ele não tinha mais filho. Ele estava muito velho. Então, lembra que quando ele fala, aliás, eu não consigo nem mais ir e voltar aqui, então eu não vou poder casar meu filho, você vai ter que ir, talvez eu morra. E agora ele vai ter vários filhos. Então aqui uma ideia, não, a ideia é essa, que talvez, e isso acho que é uma boa chance, ele criou esses filhos. E todo mundo que cria os filhos é considerado como o pai. De acordo com o Rashi, essa... De acordo com o Rashi, não. O que o Rashi vai falar? Cadê o Vateled Ló? Keturá, Shalom, Shorim, Reshei Almot, cadê? Aonde? Você viu? Havalev, Alev. Havrei, Alev. Antes, né? Havrei, Aleph. Então, Keturá, Zogar, Keturá, chama-se
קיטורת, שקרה פיתחה שלא... שקרה פיתחה. שלא נזדווג לאחד מיום פרשמי Avraham. Isso, se você dizer que é Agar. Que aqui o Urash, ele fala o seguinte, que é Agar, a própria Agar, que é chamada de Ketora, que mesmo que depois ela se distanciou de Avraham, ela nunca teve outro marido. Ok. Sim? Então, Esses meninos são filhos de quem? Se você disser pelo Midrash que é Agar, você pode ir para essa expressão do Urash, que são filhos de Avraham com Agar mesmo. Isso. Sim. Mas tem muitos comentaristas que pelo Pshat é outro nome, não é Agar. O literal é Agar, não é Agar o literal. Isso é o Midrash. Tipo, os sábios vêm dizer que é Agar. Mas não dá muito para entender pelo literal, tanto que é outro nome. Não é, não é a primeira vez não é a primeira, nem a única, nem a última vez na Torá que aparece a pessoa é referida com outro nome. Sim, verdade. Inúmeras vezes. Por exemplo, teve de Sará, né, que chamou ela de Iská, Iská, Zimri Ben Salu, que era mas a Iská, ela fala como se fala isso? A genealogia dela. E você vê, calma aí, a mesma de Sará. Então é Sará. Ou seja, o literal ele entrega. Sim. Aqui não. Zimri Ben Salu é um caso Ben Salu. que ele era o nascido de Shimon, tá, quando foi oferecer Korbanot. Eu não me lembro agora exatamente. Sim, mas isso é Midrash também. Que é o mesmo. Não está no literal. Não, Que nunca vai estar no literal. É isso. Ou seja, não estou dizendo que não é. Pode ser que seja. Mas estou falando que para literal tem muitos comentários que vão dizer que não é, que é outra, uma segunda esposa. E de acordo com o literal, que me parece não ser Agar, porque é outro nome, tá bom? E não está escrito e voltou. Está escrito, você vai carrixar, pegou uma mulher. Poderia estar Aisha, a mulher. Aqui, não tem. O nome dela era... Pode ser que era Agar mesmo, eles são filhos. Isso é uma ideia. Eu estou trazendo... Tem duas opiniões, tá? Não estou dizendo qual é certo ou não. Pode ser que é outra mulher e ele criou o filho dela também, tá? A gente não precisa apelar sempre pro milagre, vamos dizer assim, se a Torá não menciona essa ideia. Batelé do Loi, para ele, et Zimran, são o nome das pessoas. Zimran, Yokshan, et Madan, et Midian, vet Yashbach, vet Shuach, tá? Tem esses filhos. Tem mais. Não, por enquanto esses. São esses. Tá, então são quantos? Zimran, Yakshan, Madan, Midian e Shuach. 6 filhos, tá? Cada um desses filhos vai formar um povo. Tá? São 6 povos que Abraão, ou seja, Abraão vai ter mais 6 povos. Só desses, tá bom? O mais conhecido daqui quem é? Midian. Tá? Midian vai aparecer na Torá já no livro de Êxodos, né? Vai aparecer, vai ser bem central. Que Moshe vai morar em Midian, com o Itró, com o sogro dele, Jetró. E tem toda a ideia aqui. E essa ideia aqui, porque que acontece? Eles não têm nada a ver com Israel. Mas vamos supor que o Israel não esteja cumprindo a sua função. Ou então, quem carrega esse título de Israel desistiu da sua função, do seu objetivo no mundo. No momento desses, pode ser que abram novas possibilidades. Ou pelo menos pessoas pensem, então talvez tenha outras possibilidades de serem esses Israel, tá? E já que Abraão tem outros povos, outros filhos que foram povos, esses povos potencialmente podem ser em alguma situação um substituto para Israel. Pelo menos, teoricamente, alguém pode pensar assim, tá bom? E esse conflito de identidade vai acontecer na Torá, principalmente com Midian, que Midian vai se ver como um substituto do povo judeu, tá? Do povo de Israel. Quem que vai chegar nessa solução? Quem que vai ser a pessoa que vai achar que Midian é o substituto do povo de Israel? O próprio Moshe Rabbeinu. Tá? O próprio Moshe Rabbeinu vai desistir do povo judeu, vai desistir do Egito. Quando ele vê um egípcio matando um judeu, ele fala, desisto do Egito. Porque ele não sabia se era judeu, se era egípcio. A gente vai ver isso. A gente viu isso. A gente viu isso já, né? Nas aulas, deve ter gravado, não sei. Não tem gravado essas aulas. Mas ele vai estar discutindo. Então vai falar, não, então o Egito não são meus irmãos. Então são os israelinos, os escravos, os oprimidos, não os opressores. Aí ele vai ver no dia seguinte, um judeu bateu no outro judeu. Ele fala, então... Aí os judeus vão delatar ele para o faraó. Ele fala, então também não é. Ele vai fugir. Né? Ele fala, e ele sentou, e Moshe sentou em Midian, e sentou no poço, 2 vezes sentou. Tipo, ele escolheu, e o Midrash conta, ele procurou todos os povos. Qual povo é a continuidade de Israel?
E ele escolheu de todos os povos Midian. Por quê? Porque é filho de Avraham Avinu. E ele senta no poço. Onde é o poço? O poço é o lugar onde casam. É onde justamente Eliezer encontra Rivka. E vai ser justamente onde Yaakov ele encontra Rachel lá. Ou seja, o Israel se encontra no poço. Isso o Rashi fala lá. O Rashi do lugar. E sentou lá. Porque, ou seja, ele queria casar. Quer dizer que ele queria casar. Ele queria alguém com a identidade que fosse necessária para dele construir um novo povo de Israel. Com quem? Com Midian. A gente vai ver que a briga de Israel com Midian vai se dar no Tanar inteiro. Até que antes de Moshe morrer, ele vai falar, primeiro você se vinga de Midian e depois você vai poder se juntar para o seu povo. Ou seja, depois você realmente vai revelar que você é israelita. Ou seja, é o concerto de Moshe Rabbeinu no final da vida. E ele é enterrado em frente ao pecado de Midian. Então isso é um problema que nasce aqui com Avraham, de querer ter algo a mais. Tá? Então são os filhos. 3. Vayekshan, deixa eu ver, falei. Tá, vamos continuar. Vayekshan yalad et Sheva ve'et Dedan, ubnei Dedan hayu Ashurim. Então esses têm filhos. E os filhos de Dedan são os Ashurim. Ashurim também é um povo importante. O Tushim e o Leumim são os povos. Tá bom? Tem o que são esses nomes, que eram nômades, moravam em tendas, na cidade, não vou entrar aqui no mérito, o que é cada povo. Tá? 4. O Venei Midian, os filhos de Midian, Eifá, Efer, Vechanov, Evidá, Verdade. São 5 filhos. A gente vai ver lá que Midian tinham 5 príncipes. Lembra que tem lá, quando fala na Parashá de Balak, que eles tinham 5 príncipes? E aí, quando tem a guerra que eles matam os 5 príncipes? E o Bilam, Ben Beor, estão aí. Dedá, Verraio, Chorim, Tushim, Leumim. Venei Dená, então 5 filhos. Interessante, um dos filhos é Hanor. E Hanor é sempre o filho do inauguração, né? Hanor é sempre o primogênito. O que está candidato a ser primogênito do povo judeu. Tanto que Yaakov vai ter Reuven, que é o primogênito, e o filho do primogênito vai ser Hanor também. A gente já viu que existe um outro Hanor que era o primogênito também lá atrás. Antes de Noah. Certo? Hanor, Avidá, Veledá, Kolele, Bnei Keturah. Todos esses são os filhos de Keturah. Interessante que não fala Bnei Avraham. Ibn Keturah. São os filhos de Keturah, não de Avraham. Quer dizer, ou que mesmo Mamás não era filho de... Essa ideia de que ou que talvez não era mesmo de Avraham, só que Taled, ele criou, tá? Ou então a ideia é que mesmo que eram filhos, não é chamado de Banim de Avraham. Lembra toda a ideia que a gente deu de Banim? Quem é o filho de Avraham? Então, esses mesmo que são filhos de Avraham não podem ser chamados os filhos de Avraham. Porque o filho de Avraham a gente vai ver quem é. Tá bom? Pode ser um dos dois. No outro casamento, como é que ela teve esses filhos todos? Não, então aí não é Agar, é uma outra mulher que casou antes, tinha esses filhos. Ou adotados também, sei lá, porque está escrito que todo aquele que adota, que é chamado de pai. Okay. Ou todo aquele que ensina a Torá chama Teled é criou ele, e ele criou, tá bom? Mas pode ser que realmente eram filhos de Avraham, teve um milagre aqui, pode ser. 5. Vai ter na Avraham et kol asher lo leItzhak. Então eu falei, todos esses são os filhos de Keturah. E Avraham deu tudo o que ele tinha para Yitzhak. Ou seja, a Torá quer mostrar justamente, mesmo que ele teve 6, há uma diferença gritante. Porque tudo que Avraham tem, ele deu para Yitzhak. Esse 6, o Ismael está no 6, não? Não falou de Ismael aqui. Tá. Tudo que ele deu, e Ismael, não sei. Então você pode dizer que Ismael é o filho, é Bnei Keturah também, é o filho da Keturah, que é de Agar. Então está escrito, e esses são os filhos de Keturah. Também está Ismael aí junto. E tudo deu, pode ser, vamos ver. Vai entrar antes. Velifnei a Pilagshim. E os filhos das Pilagshim, ou seja, das concubinas. Quem são as concubinas? Agar e Keturah, ou seja, excluindo a Sará, que a Sará não é concubina, e sim é a esposa mesmo. Asher le Avraham, que teve para Avraham, ou seja, não é Bnei Avraham, interessante, sempre falar, são os filhos das Pilagshim, que teve com Avraham, ou seja, não chama os filhos de Avraham. É, interessante. Natan Avraham Matanot, Deus deu presentes. Então, quem são esses filhos das Pilagshim? Ou são esses 6 que acabou de citar, ou Ismael também está incluso. Tá? Alguns comentaristas vão dizer que Ismael aqui está incluso, que recebeu o Matanot de Avraham, e alguns vão dizer que não, que o Ismael não é considerado Bnei Pilagshim, não é,
e ele não recebeu essas matanot. Ou seja, agora está falando só desses 6 e não do Ismael. Vai ter quem... Ele recebeu o quê? Depois vamos ver. Vai Shalchem me'al Yitzhak beno. E eles, por quê? Qual a ideia? Que ele veio Shalchem e ele... Isso que tá enchendo o saco até hoje. Ele mandou eles, né? Ou seja, Avraham manda esses filhos das Pilagshim, Me'al Yitzhak Benó, para cima, para fora de Yitzhak, seu filho. Agora sim, Yitzhak Benó, o filho dele. Beodeinu Ha, enquanto vivo. Kedema Eleretz Kedem, para o Oriente, para a terra do Oriente. Ou seja, Ismael foi para o Oriente do Oriente? Não, Ismael morava também por ali, porque a gente vai ver que quando Avraham daqui a pouco vai morrer, quem vai estar lá no enterro vai ser Ismael e Yitzhak. Logo, e os outros filhos não, por quê? Porque ele foi mandado. Então, vai ter quem diga, então Ismael não é esses filhos, porque ele ficou, e não que saiu. E tem quem diga, não, Eretz Kedem é onde Ismael morava, e ele está incluso, sim, mas por algum motivo ele estava lá e enterrou também Avraham. Não dá para concluir das coisas, mas sempre tem essas duas possibilidades. Se Ismael estava lá, não é, se é, não é, tá bom? E esses matanot não foram para Ismael. Os matanot foram para os outros 6 filhos. Tá? Interessante que aqui, e mandou eles enquanto Yitzhak ainda estava, enquanto eles enviou de Yitzhak, tipo, o parâmetro, a referência é Yitzhak. Porque para mostrar, existe aqui uma separação. Isso enquanto Avraham estava vivo. Por quê? Porque eu não vou confiar no meu testamento, depois que eu morrer a briga que vai gerar. Não, enquanto estava vivo, todo mundo entendeu claramente que Israel vai vir de Yitzhak. Todo mundo concordou, todo mundo entendeu, tanto que tudo que Avraham deu foi para eles, para os outros ele deu presentes e mandou embora. Falou, por que mandou embora? Porque é a terra de Israel que a gente está tratando aqui, que vai ser de Israel. Então ele tirou, todo mundo vai sair da terra de Israel. Por quê? Porque é de Yitzhak. Essa é a ideia. Todo mundo entendeu isso claramente. Para Eretz Kedem. Tá? Essa é a ideia. Sem dizer, inclusive, talvez Ismael. Inclusive, Ismael entendeu isso e saiu da terra de Israel enquanto Avraham estava vivo. Tá? Me'al Yitzhak. Está escrito aqui. Tá? A ideia é o quê? Tem uma contradição do versículo 5 e do versículo 6. Perceberam? O versículo 5 está dizendo que Avraham deu tudo o que ele tem para Yitzhak. Aí chega no 6, e ele deu para os outros presentes. Então não é tudo o que ele tem. Sobrou. Mas substancial foi para esse cara. Não, mas o que é tudo que ele tem? Cola, Sherlock, tudo que ele tem, inclusive os presentes, ou não? Por que sobrou presentes? Uma pergunta, tá bom? Tem racha aqui? Matanot. Sim, daqui a pouco eu te janto no nosso. Tá? Então a gente vai ver o seguinte, que Avraham tem 2 tipos de posse. Uma parte da posse das propriedades dele se chama Kol Asher Lo, tudo o que ele tem. E outra coisa é chamado presente. Tem comentaristas que dizem que são esses presentes. São os presentes que Avimelech e o faraó deu para eles, que chama. E eles deram para Avraham presentes. Ou por causa de Avraham, deu para Sarai, por causa de presentes. Ou seja, tudo que o faraó ou Avimelech deu para eles por causa da esposa, ele nunca usufruiu na vida. E isso não fez parte das propriedades dele. Ele não quis dar isso para Yitzhak. Falou, isso não é meu, isso eu ganhei deles, eu não quero usar isso. E aí ele deu para os outros filhos, são os presentes. E tudo que eu trabalhei, eu dou para Yitzhak. Tem uma ideia aqui mais profunda, que é o seguinte, o que é tudo que a gente tem? O que é isso? Deu tudo que a gente... Fica de olho no celular. Tá? Tô direto, fica tranquilo. O que é tudo que você tem? O que vem englobar tudo que você tem? Então, sobre isso, a gente tem que pensar um pouco sobre o que a gente tem. O que são nossas posses? O que pertence a gente? Sim? Tem algumas visões no mundo. O conceito de tudo que eu tenho, e hoje em dia é um conceito muito importante, que se chama propriedade privada. É o que é meu, o que eu tenho. Tudo que eu tenho são todas as minhas propriedades. Propriedades privadas que eu tenho, tá? Mas existe, por exemplo, uma ideologia no mundo, por exemplo, marxista, que vai dizer que não existe propriedade privada. Por que não? Porque eles falam, a natureza é de todo mundo. Falando nos nossos conceitos. Deus criou o mundo para todo mundo. Tá? Porque alguém pode chegar para parte dessa criação e falar, isso aqui é meu, e não é mais de vocês, agora é meu. Você está roubando de todos. É uma ideia aqui que faz sentido. Certo? Quem te disse? Quem te deu essa
Direito. Esse Direito, direito, boa, faz direito, direito primário, né? Esse direito que você pode chegar e falar, isso é meu. Você tem essa autoridade? Ah, eu trabalhei, não importa, é de todos. É uma ideia, tá? Já vamos dizer, o capitalismo vai dizer outra coisa. Na verdade, nem o capitalismo. A lei romana, que hoje em dia é respaldo para todas as outras leis inglesas, que, por exemplo, é baseada em Israel, ou todo mundo, vai dizer o seguinte, não, que a pessoa tem direito à propriedade privada e o que ele tem é dele para sempre. Ninguém pode tirar dele. A não ser que ele venda ou que ele dê, sei lá. Mas o que é da pessoa é dela. Então, se é meu esse livro e eu deixar aqui, ninguém pode pegar, porque é meu. Tá? A gente vê que a Torá claramente ela diz que existe a propriedade privada, ou seja, não é um roubo. Tanto que existe uma lei na Torá, não roubarás, não pode roubar. Logo, ela dá direito à pessoa a ter as posses dela. Certo? Mas não é necessariamente igual, não quero me aprofundar nisso, a lei romana também, o conceito de propriedade. Porque existe questão de ieus, de você desistir da coisa. Não necessariamente você abrir mão, desistir. Então, por exemplo, se eu tenho um anel de ouro que vale muito, mas não tem nada, nenhum simã, nenhum símbolo que é meu. Tipo, tem vários iguais. E caiu no meio do mar, caiu lá no fundo do oceano esse anel. Aí vem um mergulhador. Uma hora, 5 minutos depois, o mergulhador desce, mergulha lá no fundo, pega esse anel, o anel do mergulhador. Porque uma vez que esse anel já caiu no meio do oceano, eu já desisti desse anel, não é mais meu. A lei romana vai dizer, não, é meu. É sempre meu. Tá? Então tem diferença, não quero entrar nisso. Mas existe uma pergunta aqui sobre a propriedade. É de quem? Pode, não pode, tá? O Maimônides, o Rambam, no livro Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, fala um negócio interessante. Ele fala o seguinte, que na verdade essa questão de propriedade é tudo ilusório, é uma ilusão. Tá? É parte da faculdade mental de imaginação. Porque, por exemplo, vamos supor que eu comprei esse livro. Antes estava na livraria, eu fui lá e comprei. Agora é meu. Mas o que mudou no livro em si? Nada, o livro continua sendo um livro. Eu peguei uma maçã lá, a maçã continua sendo maçã. Não muda nada na natureza, de forma física, não muda nada no objeto, porque mudou de propriedade, concorda? Porque tal coisa vale tantos reais. Sei lá, é tudo virtual. O dinheiro é virtual, o valor é virtual, e também o conceito de propriedade também é virtual. É ilusório. Embora a Torá ela dá validade a essa ilusão, a essa imaginação. Mas é tudo virtual, nada é concreto, porque não muda fisicamente as coisas. Então Maimônides ele fala o seguinte, já que todo o assunto de posses no mundo é imaginativo, é dentro da parte da imaginação, então aquela pessoa que só se ocupa com posses, em acumular, em consumir no mundo, é uma pessoa boba, porque ela viveu a vida inteira imaginando e nunca viveu a vida de forma real. Interessante que ele fala isso. Você nunca deu validade para a vida, o que realmente é real, o que realmente importa. Você foi uma pessoa boba, superficial, que viveu na imaginação. Depois a pessoa morre e cadê? Tudo aquilo é dela? Não, não foi para ela. Porque de verdade não é dela. Fica lá. Tá interessante. Então, sobre isso vem a pergunta. Então, o que é nosso? De verdade. É óbvio que o que eu comprei é meu, mas de forma imaginativa. É um consenso, é um contrato social, vamos dizer assim. Mas não de forma maltil, de uma forma, como se fala isso? Essencial, exatamente. Intrínseca, essencial. O que é meu, o que realmente é meu de forma essencial? A única coisa que é minha de forma essencial é o que Deus me dá. O que Deus chega e fala, isso é teu, é meu. O que não é meu de forma essencial, sim de forma imaginativa, eu posso dar para quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com isso, eu posso vender, eu posso dar, eu posso abandonar, posso não querer. Agora, o que Deus ele me dá, por ser meu de forma essencial, eu sou proibido a vender, eu sou proibido a deixar para lá, sou proibido a dar para outra pessoa. É meu, porque Deus me deu. O que é meu de verdade tem que ser meu, porque Deus me deu.
Essa é a ideia, tá? O que Diferente. seria? O que Além ser- da alma. O que seria? Então, por exemplo, a gente pode dizer que o nosso corpo, Deus me deu, o meu corpo. Então, já que é meu de verdade, eu não posso fazer com ele o que eu quiser. Eu não posso me matar. Você Eu não não- pode ser vendido. eu não posso me ferir. Não pode se tornar escravo de alguém. De Eu uma não forma posso me botar... espontânea. Isso, faltou. Eu não posso me ferir. Eu não posso fazer Tatuar. ferida. Eu não posso... Quê? Se tatuar. Me tatuar. Não posso fazer tatuagem. Porque é meu. Justamente. Não porque não é meu. Porque é meu. Deus me deu, tá? Ou, por exemplo, filhos. Uma mulher que está grávida. Ela não pode abortar. A não ser em situações... vamos dizer... peculiares. Necessárias. De formas específicas. De forma geral, o conselho geral. Não pode, porque é meu corpo, minhas regras. Não, justamente. Por ser seu corpo, não são as suas regras. Deus te deu esse filho. Então é seu, não de outro. E nem esse filho pode deixar de existir. Ele vai existir, porque Deus te deu. Ou seja, o que Deus dá, a gente tem que ter responsabilidade, que é essa é a nossa função no mundo, a responsabilidade de lhe dar o que Deus me deu. Tá? Esses são exemplos. No caso de Abraham, tudo que ele era rico, dinheiro, tudo isso não é dele de verdade. São matanotas, são presentes que vieram da vida. A única coisa aqui que realmente era de Abraham são as brahot que Deus deu para Abraham. Que brahot foram essas que Deus deu para Abraham? A terra de Israel. Que a gente já viu 1000 vezes. A terra de Israel, na Torá, é chamado Kol Asher Lo, tudo que ele tem. De verdade. O resto é matanot. Tá? Então essa é a ideia. A terra de Israel ele deu para Yitzhak. E os presentes, ou seja, tudo que ele acumulou durante a vida, ele deu para os filhos. Essa é a diferença então da Torá. Então quando a Torá ela vem dizer Kol Asher Lo, está falando da forma mais essencial, intrínseca que existe. Que isso era realmente tudo que ele tinha. Tá? Então é uma forma de explicar também essa contradição aqui. Então na frente de Yitzhak ele manda até para outras terras, porque tudo que eu tenho é de Yitzhak. Benó, Beodeinu Chaim, enquanto ainda vivo. Kedma, Eleretz Kedma. O que é Kedma, Eleretz Kedma? O Oriente, do Oriente, o Extremo Oriente. Manda eles para o Extremo Oriente, tá bom? O Japão. Para o Japão, para a China, para a Índia. Índia, não sei. Manda lá para o Extremo Oriente. Ou seja, que Abraham, ele entende que como aquele objetivo primário dele, cosmopolita, de dizer que Deus é único para o mundo inteiro, mesmo que Deus fale, não, você tem que criar Israel, ele criou, acabou de criar Israel, tô ok, Deus, tá ok, então posso agora só fazer um a mais, que é o que eu... Sim, então vamos influenciar também o Oriente, por que não? Ele manda lá para o Oriente para influenciar. Eu ouvi uma vez do Rav Max Godet, que esses presentes eram toda a parte de medicina oriental, de sim, a gente vai ver daí, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, exatamente. Vamos ver que o... Yin Yang, medicina chinesa, acupuntura. Olha que interessante. Como é o deus dos hindus, por exemplo? Hindus eu acho que é o mais antigo lá do Oriente, a religião mais... que é o taoísmo, né? Uma das religiões mais... Qual é o maior deus dos hindus? São politeístas, idólatras. Mas qual é o maior deus que criou o mundo para eles? Se chama Brahma. Brahma são as letras de Avraham, de Avram. Brahma, Abraham, Brahma. Brahmismo. Ou seja, é Brahmanismo. Brahmanismo, Avrahamismo. É Avraham, tá? O nome do deus dos hindus é Avraham. Tá, essa é a ideia. Interessante. Por que é interessante? Porque está escrito assim. Deus fala no primeiro capítulo da Torá, a gente estudou, que Deus criou o mundo, vai. Depois no segundo capítulo, Vele, Toldot, Shammai e Veares. Essas são as descendências, Toldot, da terra, Beyom e Baram, Hashem, no dia que Deus criou. E esse criou é Ibaram, que são as letras de Avraham. Tem um rei a mais, que dá Avraham. E aí os sábios falam assim, Bishvil, Avraham, como é exatamente? Eu anotei exatamente, Bishvil. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que eu não tenho. Aqui. Ele é todo chamar em Ve'aretz Beibaram. Aí fala, sabe? Shebishvil Avraham Nivrau Olam. Que por causa de Avraham o mundo foi criado. Quando a gente fala aqui por causa de Avraham o mundo foi criado, o Israel, o que ele entende sobre isso? Que o objetivo do mundo todo ser criado é que um dia
vai ter Abraham, e o que Abraham vai fundar no mundo é o objetivo do mundo, é o propósito do mundo. É o caminho que o mundo tem que ir. Sim? Agora, quando uma sociedade politeísta, idólatra, que cultua a natureza e qualquer coisa do mundo entende essa frase, lê esse versículo e vê que por causa de Abraham o mundo foi criado, o que ele entende? Que Abraham criou o mundo. Entendeu? Então Deus é o Abraham, que criou o mundo, está escrito na Torá, que Abraham criou o mundo. Não é isso? Beião e Baram estão lá, que Abraham criou o mundo. Então Abraham para eles criou o mundo. Tem um ponto de verdade, que realmente, por causa de Abraham o mundo foi criado, é a ideia aqui. Tá? E o que é? O Rashi, ele vai falar o que são essas matanot. Então o Rashi, uma comentário, ele vai falar o seguinte: Pirshura botar, explica aos nossos sábios. Os sábios vão dizer isso, Shem Tumah Masar Lahem. Um nome de impureza, de Tumah, ele entregou para os filhos, nomes impuros. Entregou para os filhos, são segredos de nomes impuros. E falou, vai para o Oriente, esses são os presentes que vocês precisam. Tá? E qual a ideia aqui? Aí muitos comentários falam assim, Abraham entregou nomes impuros. Abraham, qual o objetivo de entregar nomes impuros? Abraham não tinha que entregar, se é impuro, não é puro, deixa quieto. Ou seja, ele entregou nomes impuros para os filhos. Entenderam a pergunta forte aqui? Não entendeu? Por que Abraham daria para os filhos um nome impuro? Tipo de presente? É algo ruim. Sim, lógico. Também é idolatria, Sim. talvez. Nomes impuros. Abraham é de santidade, de coisas puras. Então tinha que guardar esses nomes com ele e não dar para os filhos. Sim? Então a gente tem que entender o que são os nomes impuros. Se Abraham deu para os filhos, é que com certeza são coisas boas. Sim? Quando os sábios falam que são nomes impuros, quer dizer o seguinte: impuros para Israel. Para eles, são puros. Para eles, tem propósito. Para eles, faz sentido. Para eles, é santidade. Para a gente, é impuro. O homem Israel não pode mexer com esses nomes. Por isso que ele não deu para Israel, ele deu para os filhos. Tá? O que são esses nomes? Interessante que, por exemplo, o taoísmo. O que significa taoísmo? O que é Tao? Sabe? Tal pode ser caminho, pode ser traduzido como caminho, pode ser... É do Yin Yang também. Pode ser traduzido como nome também, eu acho. Nome. E é interessante que o livro, eu fui pesquisar um pouquinho, o livro, né, do taoísmo chama Tao Te Ching. O Dao De Ching, ou Tao De Ching, tá? Tem uma discussão. E a primeira frase, que é o primeiro conceito maior do taoísmo, dizem que... Eu li vários lugares dizem que é muito difícil traduzir para outra língua. Igual o hebraico é difícil traduzir. Então tem algumas possíveis traduções. Eu vi no Wikipedia, eu vi em um blog aí. Então tem dois caminhos, mas é o seguinte, mais ou menos, começa assim. A primeira tipo, é a máxima do taoísmo, que é o seguinte: o tal, que pode ser apelidado, não é o tal. O tal que pode ser falado não é o tal eterno. O inominável é o tal real. Traduzindo, então depende como se traduz tal, mas e no Wikipedia estava assim: o caminho, tal traduz como caminho. O caminho que pode ser ensinado não é o caminho eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. O inominável é o eterno real. Ou seja, tudo que você pode falar não é verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que você não pode falar. Essa é a ideia. Ou tal pode significar nome. Ou seja, o nome que pode ser nomeado... agora vai ficar fácil. Vamos traduzir como nome. O nome que pode ser nomeado, ou seja, como se fosse Deus. O nome é Deus. O Deus que pode ser nomeado, que você pode dar um nome para isso, apelidado, não é o nome verdadeiro, não é o nome eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. O inominável, que você não consegue dar o nome, é o eterno real. É o verdadeiro nome. Tipo, esse é o conceito do taoísmo. Tipo, você não consegue denominar o que é. Cara, parece a Dilma, cara. Parece a Dilma. Vai mandar esse sacaveto daqui a pouco. Falou uma coisa. Ele falou uma coisa. Ele deu a volta e falou... E depois termina e fala... Depois fala assim... Estão traduzindo, a gente não sabe o que é o taoísmo. Mas depois fala assim... Aí termina e fala assim... Nomear é a origem de todas as coisas separadas. Ou seja, quando você nomeia, você delimita e separa as coisas. E não vira um todo. Tá? Essa é a ideia. Mas é para dar o nome ou para não dar o nome? Então, a ideia eu acho que tem nomes.
Só que eles entendem que a primeira ideia é que mesmo que a gente tenha esses nomes não é o verdadeiro nome, porque esse nome não tem nome, tá? É o inominável, tá? Interessante, porque como é Deus em hebraico, como a gente chama Hashem, o nome. Então a gente dá nomes também para Deus, né? E pela Kabbalah, tudo tem a ver com os nomes de Deus. Entende que pela Kabbalah, toda a Kabbalah são os nomes de Deus e tal. E aqui a ideia é o seguinte, que Avraham, ele dá nomes de Deus, de Tumá, ou seja, que o Israel não pode utilizar, que são nomes que ao você utilizar, você consegue se conectar com a sua alma e interferir em alguma coisa espiritual. Então são nomes que você consegue causar mudanças espirituais através desses nomes. E esse segredo, essa ciência, ele ensina para os outros filhos. O que não é Torá. Está fora da Torá, por isso que é Tamê. Mas ele ensina para os filhos. Para que eles consigam cumprir as funções deles, eles precisam desses nomes, tá bom? O que são esses nomes? Na prática, são os mantras. Então os mantras, o que são mantras? Eu vi o conceito de mantra, olha. Mantra é... Cadê? Sílabas ou palavras que, quando pronunciadas, fazem um efeito na alma. As pessoas ficam repetindo esses mantras, essas sílabas ou palavras, esses nomes, que ninguém entende o que é, mas fala que dá certo e causam um efeito para a alma. E são os mantras. Ou seja, é o que Avraham ensinou para os filhos. Então, ensinou mantras. Essa é a ideia aqui. E através com esses mantras, eles conseguiam mexer as coisas espirituais para onde eles precisassem. Para Israel, para o povo judeu, para o povo de Israel, isso é totalmente proibido. Por quê? Porque é proibido para Israel, para o povo judeu, povo de Israel, fazer qualquer coisa espiritual que seja de forma técnica e não de forma mussari, de forma ética. Ou seja, para um profeta, para alguém de ser um profeta, ele tem que aprimorar suas características. Tem que passar pela ética, pelo desenvolvimento interno. E é proibido usar uma técnica, faz isso que funciona, faz isso que você muda alguma coisa. Não. Ou seja, não pode pegar atalhos. Qualquer atalho para Israel é tumá, é impureza. Qualquer coisa que é atalho é impuro. A missão tem um desenvolvimento. Né? O povo eterno não tem medo do caminho longo. É tudo desenvolvimento pessoal e sempre ligado à forma ética. Ou seja, não adianta, você aperta um botão, resolve o teu problema aqui. Isso não tem nos judaísmos. Você quer resolver? Claro. Cumpre as mitzvot, muda seu caráter, se arrepende. É muito mais difícil. Ou seja, qualquer coisa que é técnica, para a Israel é impuro. Porque a Israel não fala sobre técnica. Fala sobre desenvolvimento pessoal, espiritual e material. Tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, a gente vê que se existiu profetas para outros povos, era sempre através de técnicas. Por exemplo, Bilam, são técnicas, feitiçaria, magia negra, são tudo técnicas. Via o galo mudava a besta, a cor, sabia o segundo que Deus... Isso aí é... Sim, tá em Maseret Brahot. E aí a conclusão de Maseret Brahot é que não é para fazer isso. Claro que sim. Não, claro que não é para fazer. Tem o rabino que tentou, e ele dormiu, falou, não é para fazer isso, não é para usar técnica, certo? Que ele usava. Então tinha uma técnica que aprende a Gemara que não é para usar técnica, que a missão não tem que usar técnica, não tem que usar isso. É tudo técnico, os outros, técnica, carta, pega um animal, faz isso, essa, aquilo, aí vai vir Não, isso é técnica. Para isso é impuro, é proibido. Por isso que é proibido todo assunto de necromancia, de magia negra, de horóscopo, tudo pelo judaísmo é totalmente proibido para a Torá, porque é impuro. Mas para os outros, não necessariamente é impuro. Essa ideia, tá bom? Então isso é o que Avraham ensinou para os filhos. Faz sentido se Avraham escreveu o Sefer Yetzirah, né? Foi Avraham. Sim, mas tem quem diga que Avraham escreveu esse Sefer Yetzirah antes dos 75 anos, antes de Deus se revelar para ele. Era a ciência que ele próprio estudou enquanto ele não tinha revelação divina. Depois ele era algo muito superior do que o Sefer Yetzirah. Tá? Então são técnicas no Sefer Yetzirah, muitas vezes sim. Por quê? Porque Avraham ainda não era Israel. Ele sozinho chegou nisso. Chegou sozinho, era o conhecimento que ele tinha da época. Não fala na Gemara que ele escreveu um tratado de 400 capítulos sobre idolatria, em Avodah Zarah. E o nosso tratado hoje só tem 5 capítulos. Ou seja, ele estudava muito, ele entendeu muito sobre a idolatria, sobre tudo, sabia as coisas. Horóscopo, não é que ele viu nos horóscopos quem não conseguia ter, ele sabia todas essas ciências. De uma forma muito boa.
Depois Deus falou, abandona todas essas ciências, que não é isso que a gente não trata de ciência. A gente trata de desenvolvimento, de ética, de moral, de caráter, sim? De características, de virtudes. Essa é a ideia aqui. Vamos continuar. E esses são os anos da vida de Avraham, Asher Hai, que ele viveu. 175 anos, então Avraham vive. Você fazer o... Não, deixa. Então ele vive 175 anos e Avraham morre, tá bom? Essa é a ideia, então Avraham morre. Ele morre agora na história. Tudo que acontecer na história agora, Avraham já vai estar morto? Não, porque não tem antes e depois na Torá. Avraham vai continuar vivo, tem que fazer os cálculos. Mas aqui, como já está falando de Avraham, já quer encerrar o assunto de Avraham. Vamos encerrar e agora a gente vai abrir outros assuntos, dos filhos de Avraham, Toldot, das gerações de Avraham. Então já falou que ele morreu. Interessante que fala assim, ele Yemei Shnei Hayei Avraham, esses são os anos da vida, os anos de Avraham, Asher Hai, que ele viveu. Nenhum outro na Torá tem isso, Asher Hai, que ele viveu, a não ser outro, só mais um que tem. Tem só duas pessoas na Torá que está escrito Asher Hai, que viveu. Que é Avraham e, quem vai chutar, quem é o outro? Já apareceu na Torá? Sará. Não. Já apareceu? Não, Sará não, vai Reu, Hayei Sará, Matchav, Shanei, Hayei Sará, já apareceu. É Adam Arishon. Ele Meshnei, Adam Arishon também fala Asher Hai, que viveu. Então só Avraham e Adam Arishon, vocês têm um paralelo entre Avraham e Adam Arishon. Qual é o paralelo entre os dois? Que os dois começaram uma humanidade nova. Ambos. Tanto Adam e depois Avraham. É outra coisa, tá? Tem toda uma ideia aqui. O que é Hai? O que é vida? Que viveu. Porque para os outros de Sadikim, outras pessoas não falam que viveu. Só para Avraham, que viveu. Está escrito Hayei, da vida. Mas que viveu? Asher Hai, que viveu. Por que só para Avraham e para Adam? A gente pode pensar, o que é vida? O que é uma pessoa que viveu? O que é uma vida aqui? Então, por exemplo, vou citar o exemplo do Rav Shak, que está no Brasil agora. No hotel, acabei de receber uma foto. Você viu? Rav Tzipel, do lado. Não, depois me mandem essas coisas. Mas vamos lá. Uma maçã, está viva ou morta? Uma maçã na árvore, está viva ou morta? Tá vivo. Está viva. Se você arrancar a maçã da árvore, está viva ou morta? Sei lá. Maçã? Depois morta. arranca. Está morta. É. Porque ela perdeu o potencial de vida que vem da árvore. Sim. A árvore está viva ou morta? Vivo. Viva. Por quê? Estava presa na terra. Porque está presa na terra. Então a gente vê que a vida ela sempre vem de alguma coisa que ela depende. A maçã depende, a vida da maçã depende da árvore. Então a gente não pode dizer que a maçã vive. E sim, ela recebe vida. Que a vida vem da árvore. Entendeu? A árvore está viva ou morta. Está viva, mas ela recebe vida da terra. E a terra. Ou seja, sempre alguma coisa vai receber vida de outra. Qual é a fonte de todas as vidas? Bom, Deus, que é chamado pelo judaísmo, um dos nomes de Deus é Haya Olamim. Baruch HaOlamim. Baruch Haya Olamim. A gente faz uma abraçação, ou seja, que ele é a vida dos mundos. A vida de sempre. Ou seja, tudo que existe, a vida é Deus. A gente vive, porque a gente depende de Deus. A gente está conectado a Deus, então a gente vive. Mas a gente não tem vida por si só, porque depende de Deus, tá? Então essa é a ideia. É a ideia de você depender de algo para viver ou se você tem a vida em si, tá? Então, na verdade, qualquer criança que nasce no mundo, qualquer pessoa que nasce, ela vive, mas ela vive porque ela teve pais. Ela depende da vida dos pais. Graças aos pais, ela vive, tá? Essa é a ideia. Menos Adam Arishon, que Adam Arishon não tinha pai. Então, ele é a fonte da própria vida, essa é a ideia. Então, por isso que Asher Hai, que ele viveu, que ele não tinha pai, que o próprio Deus criou ele. Tá? Então, essa é a ideia aqui de Adam Arishon. Ou seja, que está escrita essa expressão para Adão, porque Adão não teve pai nem mãe. Todos os outros que têm pai e mãe não têm essa expressão. E Avraham, exatamente o que a Torá quer contar, que Avraham, ele conseguiu se desvincular totalmente de todas as gerações que vieram antes dele. E ele deixou de ser Avram e virou Avraham. Minha esposa está ligando, calma. Agora vai. Acho